que muitos às vezes até duvida da sua existência por causa do seu sofrimento, por causa daquilo que ele viveu. E algumas pessoas até diz que isso era impossível, que alguém, um ser humano, pudesse passar por a experiência que Jó passou. Então algumas pessoas, ela questiona que Jó, na verdade, fosse um homem de verdade, porque o sofrimento que Jó teve não foi fácil. Foi um sofrimento muito grande. E o ser humano aguentar o que Jó aguentou, né? Então isso era algo desumano. E para algumas pessoas é impossível que Jó pudesse aguentar esse sofrimento. Deixando isso de lado, o texto vai nos mostrar, não vou tomar muito tempo na introdução, mas o texto vai nos mostrar, a partir do capítulo 1, que havia, vai dizer nesse texto, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo e temia a Deus. Perceba que Jó, ele tinha 3 qualificações do perfil de um homem de Deus. Tinha 3 qualificações. Ele tinha 3 credenciais para mostrar o perfil de um homem de Deus. Ele era íntegro, ele era justo e temia a Deus. Será que a gente pode colocar outros requisitos, né? Mais do que esse? Era justo, era íntegro e temia a Deus. Jó tinha uma credencial invejosa. Alguns historiadores vão dizer que pelo menos houve 2 Jó na Bíblia. Não há uma unanimidade na questão do nome Jó, porque alguns entendem que era um nome homônimo. Ou seja, havia mais de um Jó na Bíblia. Porque alguns entendem que Jó, ele era neto de Isacar, que foi filho de Jacó com relacionamento com Leia. Surge aí. Mas tem outros que dizem que não, porque quando Jó surge, Jacó nem nascido ainda era, né? Nessa briga de ideias, nessa briga de conhecimento, né? A gente não quer se prender, mas a realidade é que Jó, ele existiu, porque a gente vai encontrar algumas referências no Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Tiago, você vai encontrar Tiago falando de Jó. Então Jó não foi nenhum personagem fictício. Jó não foi nenhum holograma, Jó não foi nenhuma ideia, nenhum conceito. Jó foi um homem como eu e como você, que temia a Deus. E o texto vai nos mostrar que Jó, ele era um homem rico. A riqueza de Jó, ela não estava baseada no que Jó plantava ou que Jó colhia. No começo do capítulo 1, quando você fizer uma leitura bem na sua casa, se você puder, você vai perceber que Jó, ele possuía muitos animais. Ele possuía camelo, ele possuía ovelhas, ele possuía jumentos, que no hebraico
o substantivo aí, ele está no feminino, ou seja, era jumenta. Aqui diz jumento, mas no hebraico, o original vai para jumenta, que nas criações de jumenta se vendia muito, porque era um animal que dava muito lucro. Então, além dela ser vendida, também o leite dessa jumenta servia de alimentação para a população daquela época, e muito se alimentava do leite das jumentas. Mas não só de jumenta, mas tinha também camelos. Jó possuía muitos camelos, o texto vai mostrar aqui que ele possuía uma adversidade de camelo. E Jó, ele com os seus camelos, ele fazia um tipo de empresa. Era como se hoje Jó tivesse uma transportadora e tivesse caminhões para embarcar as mercadorias para outro lugar. Os camelos de Jó serviam como animais de carga para as pessoas, porque o camelo era um animal mais econômico, para que as pessoas colocassem carga nos camelos e levassem, fizessem frete com os camelos. Então, Jó vivia da comercialização dos seus animais e também dos animais que ele tinha, que lhe dava dinheiro. Então, isso gerou para Jó um meio econômico muito grande, né? E o texto vai dizer que Jó, ele se tornou o homem mais rico do Oriente. O Oriente aqui, na verdade, é a Mesopotâmia, que você vai encontrar lá em Gênesis, que é a palavra Mesopotâmia, significa está entre rios, por causa do rio Tigre e do rio Eufrates, né? O Eufrates. Então, existia muita cidade lá, existia a cidade dos sumérios, existia a cidade dos acadianos, existia a cidade de Ur dos caldeus, existia os assírios. Então havia muita urbanização na Mesopotâmia, que corria ao lado dos rios, tanto o Tigre como o Eufrates. E Jó, o texto vai nos mostrar que Jó, ele tinha 10 filhos, 3 filhas e 7 meninos, homens já casados. Alguns historiadores vão dizer que esses banquetes que se fazia, na verdade, era aniversário que os seus filhos faziam, e eles convidavam um ao outro para ir na festividade da sua casa. Muitos deles eram casados e tinham filho. Mas veja a importância de Jó. Jó colocava no seu coração o propósito de achar que os seus filhos, ele pecava diante de Deus por fazer esse banquete. E Jó, ele fazia sacrifício, porque um patriarca, antigamente, antes de surgir a lei e os sacerdotes judaicos, ele podia fazer o sacrifício de animais, assim como fez Abraão, assim como fez Noé, assim como fez Jacó. A era patriarcal se fazia isso. Os altares de pedra. Perceba que era um homem feliz com a sua esposa, era um homem que vivia bem financeiramente, socialmente. E acontece que uma certa vez, diz o texto, que os anjos, os filhos de Deus, eles foram se apresentar a Deus. Mas o diabo também, como ele é astuto, Satanás, que é acusador, é o adversário, ele tem inveja do homem, porque o homem tem a imagem e a semelhança de Deus, e ele não tem. Isso lhe causa um ódio, isso lhe causa ciúmes, isso lhe causa inveja, porque Deus ama mais o homem do que a ele.
diz a Bíblia que o diabo vai se apresentar a Deus com os anjos. E é interessante, irmão, se você observar, que não é o diabo que vai falar mal de Jó. É Deus que toma a iniciativa e Deus apresenta Jó ao diabo. É uma coisa interessante, né? É Deus que apresenta Jó ao diabo. Porque Deus vai dizer... Deixa eu ver só enquanto aqui o versículo. Aleluia. O texto nos mostra o verso 8. O verso 8, perceba. Veja, disse o Senhor, no capítulo 1, verso 8. Vamos ler o verso 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Verso 7, do capítulo 1 de Jó. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Aí Satanás vai dizer, Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra. Na tradução de vocês, eu acredito que está rodear, né? Aqui está dizendo perambular pela terra e andar por ela, né? Aí Deus, perceba, Deus disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Perceba, irmão. Deus disse: você viu o meu servo Jó? Eu fico imaginando se Deus hoje, ele viesse perguntar ao diabo sobre as nossas vidas. Será que nós realmente estaríamos na condição de Jó? Porque Deus disse: você viu? E ver não é porque o diabo ele é cego. Não é porque o diabo é cego. O ver aqui é no sentido dele ser íntegro, dele ser justo e dele ser temente a Deus. Aí o diabo, o que é que o diabo diz? Também tem razão. Só pode tu enriquecesse ele, desse tudo que ele tinha, que ele tem. O camarada vive numa boa, come do bom e do melhor. Não está no texto, viu, irmão? Eu estou apenas fazendo uma suposição aqui. Então um cara desse, Jó, se fosse na época de hoje, era um dos homens mais ricos aqui do Brasil. Tinha de tudo, podia morar no melhor lugar. Aqui em Pernambuco, no Brasil, escolheria o lugar que ele queria morar. Dinheiro para ele, isso não era problema. Veja que o diabo foi logo dizer: também ele só te serve porque tu tem dado a ele o que ele tem. Eu gostaria de colocar aqui um rótulo em Jó. Jó, ele foi a resposta de Deus. Jó, ele foi a argumentação de Deus para o diabo. Perceba que Deus não quis argumentar com o diabo. Simplesmente Deus disse: então pega tudo que ele tem e destrói os seus bens materiais. Eu te permito, porque o diabo, ele só vai até onde Deus permite, é onde ele vai. Não tenha medo do diabo, sabe? O diabo, ele só vai até onde Deus permite. Eu me lembro que uma certa vez
eu passei por um lugar e tinha um cachorro Rottweiler acorrentado. E quando eu passo pelo local, aquele cachorro, ele se levantou e partiu para cima de mim. Ele estava babando, partiu para cima de mim para me estraçalhar. E eu pensei que ele ia me estraçalhar mesmo, porque a raiva que ele veio, parecia que ele estava vendo não sei o que. Só que quando ele chega em uma certa distância, ele vinha numa carreira tão grande que eu só foi um impacto. Jogou ele para trás. Quando eu olhei, ele estava acorrentado. A corrente só dava lugar. A corrente só permitia dele ir até a uma certa distância. Ele não podia passar dali. Assim é Deus. O diabo está acorrentado diante de Deus. Ele só pode fazer alguma coisa na minha e na tua vida com a permissão de Deus. E tem mais. Deus no controle, viu? Não é ele, não é Deus no controle. Aleluias. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Aleluias. Não se preocupe. O diabo acusou Jó. Que Jó só servia a ele porque Jó tinha o que ele tinha. E irmão, o negócio foi feio, porque o texto vai nos mostrar que Jó ainda, ele, a partir do verso 8, já quando você vai lendo o verso 9, vai dizer, o verso 10, vai ser, acaso não puseste, isso é o diabo dizendo, uma cerca em volta dele, da sua família, dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo, veja o diabo dizendo, tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os teus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará. O diabo pediu para Deus tocar em Jó. Aí Deus disse, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Irmão, o negócio foi feio. O negócio foi feio. O verso 13 vai dizer, certo dia, os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete e comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Aí veio um mensageiro, veio dizer a Jó, pois os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando. Por certo, quando os sabeus aqui, né, eram nômades, né? Alguns historiadores vão dizer que eram beduínos, ladrões de gados, que roubavam os animais das pessoas. E esses beduínos vieram e roubaram tudo que Jó tinha, levando todos os animais de Jó. E enquanto ele ainda, verso 14, verso 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as tuas ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar. Ou seja, as ovelhas estavam no mato, estavam pastando, né, aqui de fogo, mas foi raios que veio de lá do céu por uma influência maligna, por uma influência diabólica. Veio raios sobre aqueles animais e matou os animais e os pastores daqueles animais. E continuando o texto, o verso 17,
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus, e 3 bandos atacaram os camelos e levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar. Os caldeus aqui é da nação babilônica, na Mesopotâmia, né? Também mataram todo mundo. E por fim, o verso 19 vai dizer: quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para te contar. Ou seja, um furacão veio e acabou destruindo, fazendo a maior catástrofe aonde os filhos de Jó estavam. 10 caixão, 10 esquifes, né? Aqueles corpos ali, um após o outro. Eu olho e imagina Jó, né? Olhando, porque você perder seus animais, você pode recuperar. Mas você perder vidas e filhos. Jó perdeu 10 filhos. Se você perder um, é ruim. Imagina 10, um após o outro. 10 caixões, um atrás do outro, em fileira. Mas o que chama a atenção, irmão, é que o texto vai dizer, o verso 11, o verso 20: ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto e rapou a sua cabeça, e então prostrou-se o rosto em terra. Em o quê? Em o quê? Em adoração. Veja aí. Se fosse outro, entraria num desespero. Era ou não era? Se fosse outra pessoa, entraria num desespero, irmão. Porque a gente falar aqui o que está escrito é fácil. Mas você viver a situação dessa pessoa é difícil. Porque você não, talvez não está percebendo, mas Jó perdeu os animais todos que ele tinha, o seu ganha-pão, a sua renda. Jó, além de perder os seus animais, Jó perdeu o que ele amava mais na sua vida, que eram seus filhos. Jó perdeu 10 filhos. Todos foram mortos por causa de um furacão que veio e levou tudo. Eu assisti, não sei se algum de vocês aqui já assistiram aquele filme Twist, né? E aonde alguns cientistas, eles queriam ver como era o centro do furacão, e eles elaboraram uma máquina e um tipo de bolas que tinham umas microcâmeras e colocaram no centro, e eles conseguiram de um jeito ou de outro, mas teve uma equipe que morreu, e teve outra que conseguiu a máquina entrar no centro do furacão, e esse furacão era o pior que tinha, porque lá no filme se chamava o Dedo de Deus. Era o pior furacão que tem nos Estados Unidos. Ele arrasa, ele acaba com tudo. Há furacões que ele faz um estrago, mas não é feito o dedo de Deus, porque esse dedo de Deus, chamado esse furacão, ele vem acabando com tudo, ele arrasta com tudo, ele deixa uma devastação triste. E há quem diga que foi um furacão que acabou, arrasou, devastou aonde os filhos de Jó estavam. E o texto vai dizer, o verso 21:
E disse Jó, veja que no verso 20, no final, depois de tudo isso, o texto vai dizer, já no final do texto, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se, o rosto em terra, e no lugar de choramingar, no lugar de criticar, no lugar de maldizer, no lugar de se sentir-se, sabe, injustiçado, no lugar de sentir-se, sabe, injustiçado porque aconteceu aquilo, ficar cheio de mimimi, querer questionar Deus. O texto vai dizer que Jó, ele prostrou-se o rosto em terra, em adoração. Ele vai dar uma mensagem entusiasmática, porque ele vai dizer: saí nu do ventre da minha mãe, e não voltarei, e não partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que convicção, irmão. Essa Jó está dizendo assim: olha, o que está acontecendo aqui, eu não estou aqui conformado, eu não estou satisfeito, estou muito triste. Mas uma coisa eu tenho consciência: quando eu nasci sem nada. Eu tenho certeza que quando eu morrer também, eu não vou levar nada. Isso nos ensina, irmão, que isso que Jó passou é para que também ninguém tem que ser pegado a nada nesse mundo, porque quando a gente parte, nós não levamos nada. Não levamos nada. Nascemos sem nada. Nascemos nu. Nenhuma roupa para vestir a gente nasce com ela. Se coloca uma fralda. E quando a gente morre, a gente não leva nada. Eu vejo que às vezes pessoas fazendo questão por tanta besteira, por tanta bobagem, brincando por tanta bobagem, e quando morre não leva nada. Jó, a primeira lição que Jó dá é essa: eu nasci sem nada. E quando eu morrer também, eu não vou levar nada. O Senhor me deu, tudo é dele. O que eu tenho é dele. Eu ganhei dele, ele me presenteou, ele me deu. Isso, irmão, foi uma argumentação para Deus, para mostrar ao diabo que Jó era um crente, não pelo que ele tinha, mas porque ele amava a Deus, independente da circunstância. Ame a Deus, não é pelo que você tem, mas é pelo que ele é, o que ele representa na sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluias. Ame a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele lhe dá. Louvado seja Deus. Não é a minha Bíblia bonita porque vai fazer eu amar Ele. Não é um carro que eu tenho, não é uma casa, não é por eu falar bonito, não é porque a minha casa é melhor da rua ou a pior. Não, isso aí são coisas secundárias. Jó tinha essa consciência. Não dá mais tempo, porque o horário já chegou. Mas eu queria ainda deixar algumas lições aqui, em poucas palavras. A segunda coisa que Jó nos ensina é no capítulo 2, verso 9. Quando a sua esposa vai dizer a ele, então a sua mulher disse: você ainda mantenha a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Veja que coisa. A mulher que estava ao seu lado para dividir
toda a sua vida nos seus relacionamentos, na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, sabe? Ela viu o choque que teve, e ela disse: você, rapaz, ainda continua fiel a Deus depois de tudo isso? Depois de tudo isso. Aí olha o que é que Jó diz. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal. Isso é que é convicção, irmão. Isso é que é convicção. Isso tudo, Jó não pecou com os seus lábios. Se eu e você estivéssemos vivendo essa realidade, como seria a nossa vida diante de Deus? A gente não pode passar por um apertinho, irmão. A gente quer pegar Deus de lá no trono, puxar ele de lá, encostar ele na parede, agarrar ele pela beca assim e dizer: olha, até quando tu vai deixar eu passar nessa prova? Perceba? Nem diante da sua mulher ele pecou. O verso do capítulo, terceira lição que Jó nos dá. Terceira lição que Jó nos dá. Aqui, no capítulo 42, e o versículo 5. E meus ouvidos já tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Às vezes Deus permite que o diabo, com um certo limite, o diabo ele fira muitas vezes a nós, porque a gente não tem uma intimidade, e se a gente tinha, a gente perdeu. A gente pregamos num Deus que cura, que salva, que faz milagres, que opera maravilha, que ressuscita, mas só de ouvir. A nossa experiência nós não vemos, mas a gente simplesmente só faz ouvir. E às vezes, irmão, Deus faz coisas na nossa vida que a gente tem que ver. Como já disse, eu só ouvia, mas agora eu vejo. Agora eu vejo. É uma grande diferença. Aleluia. Louvado seja Deus. Tiago vai dizer: não seja só ouvinte, mas cumpridor da palavra de Deus. Ele vai dizer: meus ouvidos já tinham ouvidos a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E eu ver é melhor do que eu ouvir. Os dois são bons, mas a experiência de ouvir é uma coisa, mas a experiência de ver é outra. Jó, depois de tudo que ele passou, não vou mais adiante por causa do horário. Jó, ele foi o argumento de Deus para o diabo. Porque depois Deus disse assim: olha, eu não disse nada. Tu visse que o que Jó tinha aí. Ele foi
a minha palavra. Eu não precisei dar nenhum depoimento. Ele com a sua vida, ele com o seu testemunho, ele mostrou a você, diabo, que não precisa ele temer a mim, não precisa ele ser íntegro, não precisa ele ser justo, simplesmente pelo que ele tem, porque Jó é fiel a mim, não é pelo que eu dou, mas porque ele me ama independente da circunstância. Satanás, aleluia, glória a Deus. Ai, irmão, mas eu estou desempregado. Adore a Deus. Ai, irmão, porque eu estou passando por uma enfermidade. Adore a Deus. Ai, irmão, porque a minha luz foi cortada. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus em qualquer circunstância. Adore a Deus, porque Ele é Deus. Não importa a circunstância. Seja argumento de Deus para o diabo, para o mundo, com a sua vida, com a sua história, com o seu procedimento. Seja o argumento de Deus para o mundo. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 E esse homem, ele nos dá uma lição. Depois de passar por tudo isso, mas Jó não pecou. Não é que Jó não fosse pecador. Jó tinha pecado como qualquer pessoa. Mas o pecado aqui, o sentido aqui, é no sentido de ele fazer algo que não fosse contra a vontade de Deus. Sabe? E não ferir a vontade de Deus. Porque o diabo chegou a colocar uma doença em Jó, que os historiadores vão dizer que foi uma lepra. O camarada, depois de ter perdido seus animais, ter perdido seus filhos, ter perdido a sua esposa, ainda ter sido tocado com uma enfermidade. E diz alguns historiadores que quem chegasse perto da presença de Jó sentia e exalava aquele odor, aquele mau cheiro das suas feridas, de tanto ele coçar com uma cerâmica, aqui de esteira, mas era uma cerâmica. Um homem careca, um homem que foi o mais rico da história e por um momento passou a ser o mais miserável, mas nem isso fez Jó tocar o seu Deus pelo que ele tinha. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Não negocie, irmão, o seu Deus que você tem. Nada nesse mundo é comparável ao que Ele tem para nos dar, para nos abençoar. Nada nesse mundo é comparável, é melhor do que o que Deus tem e o que Deus é para mim e para você. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu estou satisfeito por aquilo que Deus falou hoje nessa noite. Eu estou fortalecido. Aleluia. Louvado seja Deus. E que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu quando leio o livro de Jó, eu me emociono. Porque não é fácil, viu? Não é fácil. A pessoa passar o que Jó passou. Há 3 homens na Bíblia. Eu vejo sofrimento, tortura desses homens.
está com eles. Jesus foi muito torturado. Foi muito. Depois, no Antigo Testamento, foi. Eu não vejo. No Antigo Testamento, só se sofrer. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também e sofreu. Mas no Antigo Testamento eu não vejo. Veja. Mas também o que me chama a atenção é que Deus pega Jó, mostra, não para o diabo, mas até os dias de hoje, já tem sido a argumentação de Deus para nós. Já tem sido a argumentação de Deus. Olha, você que está passando, mas perceba, não é só você. Houve esse homem aqui que passou uma situação pior do que a sua. Falecido lá, passando. Você também, minha irmã. Se estiver nesse momento, aprenda. Só disse uma coisa. Sem nada, pelado. Tem negócio de me. Pelado. Nada. Nada, Lê. Hein? Querido Deus e eterno Pai, Criador do céu e da terra. Ó meu Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, te pedindo, Pai, misericórdia, compaixão, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós passar, Senhor Deus, pelas nossas adversidades, passar, Senhor Deus, pela essa trajetória, ó Deus, passar pelos nossos caminhos, mas que a gente não venha te deixar, Senhor, que a gente não venha te abandonar, que a gente não venha, Senhor, te trocar por um prato de lentilhas. Nada, meu Pai, venha te substituir, Senhor. Ó Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações. Meu Deus, estenda a tua mão santa e poderosa, Senhor, para cada um que chegou até aqui nessa noite, cada um que o Senhor sabe como cada um chegou aqui, como cada um, meu Pai eterno, entrou por essas portas. Ó Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão santa e poderosa, meu Pai, para a vida de cada um hoje nessa noite. Abençoa a cada um, meu Pai. Ó Deus, derrama as bênçãos, Senhor, sem medida, para cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Cura os enfermos. Abre porta de emprego para os desempregados, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão passando por um momento difícil, conturbado no seu relacionamento conjugal. Deus,
Faça um milagre na nossa vida, Senhor. Opera uma maravilha sobre a nossa vida, Senhor. Toca em nós, toca em nossa vida, Pai. Meu Deus, venha ao nosso encontro, Senhor, mudando a nossa história, porque a nossa história está na palma da tua mão já escrita, e o Senhor sabe o final, porque o Senhor é quem vai escrever a nossa história. Eu tenho certeza, Senhor, que o final é um final feliz, que o final será melhor do que o começo. Aleluia. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos pastores, abençoa o nosso ministério, Senhor. Abençoa, Pai eterno, os grupos de louvores, Senhor, e o que vier acontecer nesse ministério, nessa igreja, Senhor, que a tua mão esteja, Senhor, neste lugar, abençoando este lugar, meu Pai, que a tua presença, Senhor, venha para este lugar. Sinta ela, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Em nome de Jesus, Senhor. Dá um abraço em cada um de nós. Pai, nos refrigera, Senhor. Tira toda lágrima. Enxuga toda lágrima. Sara as feridas, Senhor. Cura, meu Deus, os corações que estão tristes. E é tudo isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, que reina hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Receba a bênção. E como em paz o Senhor nos trouxe, e que perfeita paz o Senhor nos leve. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Como é que a igreja diz? Amém, amém, amém. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia.